Boa tarde, sejam muito bem-vindos para vocês que estão assistindo agora ao vivo e também aqueles que vão assistir gravado depois. Este é o primeiro episódio do Café Terapêutico. Até dar um gole aqui no meu café. Então, gente, oi João Carlos, seja bem-vindo. Eu queria começar, explicando para vocês que projeto é esse, o Café Terapêutico. Na verdade, surgiu de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, exatamente a esse horário, onde nós estávamos conversando sobre negócios, ela é outra terapeuta também, e brincando, coloquei o nome de Café Terapêutico. Então eu resolvi fazer esta semana uma série de lives, de encontros, onde a gente vai poder conversar um pouco sobre diversos temas, sobre espiritualidade, sobre terapias holísticas, claro, sobre o Reiki e outros temas que eu vou deixar no decorrer da semana, uma caixinha de perguntas, à medida que vocês forem trazendo os temas, quem sabe eu também não posso abordar. Na verdade, isso aqui é um bate-papo que a gente vai ter. Oi, Cássia, bem-vinda, para conversarmos sobre diversos temas. Então, eu queria só, antes de dar início ao nosso tema, que vocês me dessem um feedback, saber se áudio e vídeo, imagem, vocês estão me vendo e ouvindo bem. Me deem só um retorno aí, por gentileza. O tema de hoje eu escolhi, que é como a espiritualidade ajuda a tratar a ansiedade. Engraçado que esse tema eu conversei ontem com uma amiga minha, a gente se ligou, passamos 2 horas conversando sobre o que é a ansiedade, este mal do século que está tomando conta da humanidade e que a gente acha que é normal. Muitas pessoas já estão se acostumando a viver dessa forma, e eu particularmente, eu não acho que você deve se acostumar a viver assim. Então a gente vai falar um pouco do que é a ansiedade, do que é a espiritualidade e como a espiritualidade ela ajuda a tratar a ansiedade. Foi interessante que a conversa que eu tive com a minha amiga ontem, a gente teve um insight bem diferente, que eu acredito que talvez alguns de vocês tenham tido já, outros não, mas que eu gostaria de compartilhar. Então, neste primeiro episódio do Café Terapêutico, então se vocês não pegaram, quem de vocês aí estão com café, fizeram um café quentinho para poder curtir a live? Eu confesso, o meu já está aqui na minha caneca. Pedir para que vocês apertem aqui o aviãozinho, até porque o avião não foi feito para ficar parado. Enviem para algumas pessoas que estiverem online, que vocês acham que vão gostar do tema, já que vocês estão sabendo do tema agora. Eu já estou fazendo o mesmo agora, mandando para diversas pessoas. Vamos chamar o pessoal para a gente falar um pouco sobre ansiedade, sobre espiritualidade. Ana, seja muito bem-vinda. Tomar aqui mais um gole do meu café, que tá uma delícia. Gente, a ansiedade, a gente sabe que é o mal do século, junto com a depressão. Então, uma pessoa ansiosa, ela tem a mente muito lá na frente, ela sempre está pensando no futuro, ela sempre está se preocupando com as coisas que ainda nem aconteceram. Diante dessa vida agitada que nós temos hoje em dia, essa vida da agitação, da rapidez, de um clique, a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida conforme acontecem nas redes sociais. Então, quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente dá um clique e o aplicativo se abre. Quando a gente quer realizar algo na nossa vida, a gente também está querendo a mesma velocidade. E isso a gente sabe que é praticamente impossível. Então, a ansiedade, ela é inerente
a todo ser humano. É um sentimento que todos nós, seres humanos racionais, temos. Porém, quando em excesso, aí se torna patológico. Então é muito comum eu ouvir as pessoas falarem: nossa, eu estou muito ansioso, ou eu sou ansioso, eu sou ansiosa, mas não entendem que isso é algo inerente ao ser humano. Porém, quando o excesso começa a te prejudicar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua saúde, aí sim é que é hora de procurar ajuda médica. E essa ajuda, a gente nunca vai direto no profissional que deveríamos ir, porque a ansiedade ela traz diversos sintomas que a gente começa a nossa via crucis, a nossa peregrinação nos médicos, indo aos médicos de acordo com os sintomas. Por exemplo, a gente sabe que dependendo do grau de ansiedade, a pessoa pode ter taquicardia, a pessoa pode ter o coração muito acelerado e ela vai em quem? No cardiologista. Às vezes ela pode sentir falta de ar, então ela vai no pneumologista. Pode ter enxaqueca, pode ter dores fortes de cabeça, ela vai no médico correspondente. Começa a ter insônia, então ela também vai no neuro para saber o que é que está acontecendo. Então ela nunca, ou dificilmente, ela vai num profissional, que seria um psicólogo, um psiquiatra, para realmente começar a se tratar. As terapias holísticas, elas são complementares, elas estão aí para ajudar as pessoas com os tratamentos aliados à medicina alopática, à medicina tradicional. Eu, particularmente, eu tenho provas de que o Reiki ajuda demais nesse quesito de ansiedade. Então, quando eu aplico o Reiki numa pessoa, quando uma pessoa até se aplica Reiki também, e tem um chakra específico da ansiedade, que é o plexo solar, então uma pessoa ansiosa, quando ela intensifica a aplicação do Reiki nesse chakra, ela vai ter ótimos benefícios. Então, o que acontece? Quando a gente está com uma crise de ansiedade, está pensando muito no futuro, a gente não está no presente, a nossa mente está no que foi, que é o passado, depressão, ou no que será, que é o futuro, ansiedade, nunca no que é o presente, que é o que nós temos, a gente começa a ter desequilíbrios mentais, emocionais e também energéticos. Então, eu tenho provas, e quem for reikiano também tem provas, ou quem trabalha com terapias energéticas, a gente sabe que quando a gente trata a pessoa de forma energética, ela também é tratada nos outros campos, mentais, emocionais e até físico, porque tudo é energia. Então, nosso corpo físico é energia, só que num estado condensado. Então, a gente começando do mais sutil para o mais denso, que seria o caminho espiritual, mental, emocional e físico, a gente consegue ter a harmonia que a gente deseja. E onde a espiritualidade ela entra nisso tudo? A espiritualidade, eu estava até conversando com essa minha amiga ontem, que o ansioso é uma pessoa que ele não tem paciência de esperar. E será que essa pessoa, o ansioso, vocês acham que é uma pessoa que tem fé na vida? Porque a gente sabe, e a própria Bíblia diz, que fé é esperar. Confia e espera. Confia e tem fé. Então, espiritualidade não tem nada a ver com religião. Nós somos seres matéria, seres espirituais. Então, independente da religião, nós temos um espírito habitando um corpo físico e que um está totalmente ligado no outro. Então, o que acontece no espiritual vai, com certeza, reverberar no físico e vice-versa. Então, não tem como dissociar, separar o físico do espiritual. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar o nosso espiritual, a gente traz essa mente agitada do ansioso para o aqui e agora.
E a gente começa também a trabalhar a nossa fé, a nossa vontade e confiança em esperar algo que a gente não sabe quando vai chegar, mas que vai chegar. O ansioso, ele começa a querer controlar o tempo, controlar as situações. Então ele quer que tudo seja conforme ele quer. Por quê? Porque ele tem medo de perder o controle. O medo está muito ligado à ansiedade. Eles são brothers, eles são irmãos que sempre estão juntos. Então, na verdade, o ansioso, ele está com medo de algo que vai acontecer no futuro, mas que ele pode não ter o controle sobre aquilo. E quando a gente começa a exercer a nossa espiritualidade, a nossa crença em algo superior a nós, a gente começa, primeiro, a ficar no aqui e agora, porque a gente está conectado com uma energia maior, independente se você acredita em Deus ou não, ou em algo superior a você, e automaticamente você começa a ter fé nessa força maior. Então, a espiritualidade, ela ajuda demais ao ansioso a trazer essa mente acelerada, essa mente que está lá no futuro, para o presente. Então, quando normalmente eu atendo as pessoas com ansiedade, que é a grande maioria dos casos, eu sempre faço uma anamnese, com perguntas, para entender o que é que deixa a pessoa ansiosa, quais são os gatilhos mentais que ela pode ter, o que é que desestrutura ela, se tem alguma coisa em específico que deixa ela mais ansiosa ou menos ansiosa. E uma das perguntas que eu faço é se ela tem alguma crença religiosa ou crê em alguma força superior, se ela está praticando isso, eu não digo religiosidade, mas essa espiritualidade, porque assim como a gente precisa alimentar o nosso corpo físico, a gente também precisa alimentar o nosso corpo mental, com boas leituras, com assistir um bom filme, com coisas edificantes para a nossa mente, e também o nosso campo energético. E o espiritual. Então, quando a gente tem aquele momento de oração, quando a gente tem aquele momento de se interiorizar, quando a gente tem aquele momento de meditar, de ouvir o que o nosso corpo está dizendo, o que a nossa alma está dizendo, porque a gente recebe mensagens a todo momento. Só que a mente muito agitada não permite que a gente ouça. Então, o que acontece? Quando a gente está ali com muito barulho na mente, pensando em diversas coisas, a gente não consegue sentir a dor, porque a dor ela é uma mensageira, ela quer te dizer algo, tem alguma coisa errada, seja no campo físico, no mental, no emocional e até no espiritual. Só que a gente não para ouvir o que a dor está querendo nos dizer e está querendo nos mostrar para que consertemos isso daí. Então, quando a gente se conecta com a gente mesmo, com o nosso eu superior, com essa força maior que a gente acredita, que a gente começa a trabalhar a espiritualidade, a gente inevitavelmente é trazido para o momento presente do aqui e do agora. E no aqui e no agora não existe ansiedade, não existe mente agitada, não existe ego falante. A gente simplesmente começa a ouvir a nossa essência, a ouvir o nosso eu superior. Então, por isso que a espiritualidade é uma das coisas que ajudam e muito a pessoa a passar por um processo de ansiedade. E o que eu vejo muito as pessoas falarem é que, nossa, eu estou tão ansioso, o mundo está ansioso, eu não consigo fazer nada, e estão achando que é extremamente normal viver assim. E, gente, a gente não nasceu. Vocês acham mesmo que o Criador, uma força maior, nos fez, nos colocou nesse planeta, nos deu um universo abundante para a gente viver dessa forma, com uma mente agitada, totalmente sem saber o que fazer, sem foco, sem concentração, sem qualidade de vida? Eu acredito que não. Então, eu acho muito que a gente sim merece uma vida abundante, estamos aqui para isso. Claro, temos que evoluir, temos que crescer,
A única lei que não para é a lei da evolução. Essa história de pau que nasce torto, morre torto, não existe. Só na música do El Chan é que existe. Na lei da evolução não existe. Então, quando você começa a trabalhar o interior, você vai ver que tudo muda, porque nada mais, o nosso mundo externo, ele é reflexo do mundo interno. Então, a partir do momento que a gente começa a arrumar tudo aqui dentro, o nosso externo, ele também vai começar automaticamente a ser arrumado. E às vezes, quando está desarrumado fora e dentro, aí realmente complica. Então, você pode começar por fora, porque quando você está num ambiente mais tranquilo, quando você está num ambiente mais arrumado, até a sua mesa de trabalho, quando você chega e ela está arrumada, você se conecta com aquela energia, dá até um ar de leveza naquele ambiente. Então, se você no momento não está conseguindo se organizar dentro, comece por fora, comece de repente pelo seu quarto, pelo seu guarda-roupa, pela sua mesa de trabalho, que você vai ver como o seu ambiente externo vai melhorar e vai acabar influenciando o seu ambiente interno. Então você vai ter aquela sensação de bem-estar trazido pelo ambiente externo, que você também vai querer internalizar aquela organização externa para dentro de você. Então, e quando a gente começa a ter essa organização na nossa vida, a nossa mente também, ela vai se organizando. Então a gente vai tendo uma sensação de evolução, uma sensação de bem-estar, que a gente está crescendo. Então é muito gratificante quando a gente começa a sentir essas pequenas mudanças internas ou externas, que uma está interferindo na outra. Então, por isso que dizem, às vezes a gente está muito agitado, né, no trabalho, está com algum problema, que a primeira coisa que a gente diz, calma, respira, porque a respiração é uma das formas que a gente começa a focar no presente. Se você parar para pensar, o passado, né, ele não existe. Tipo, eu comecei essa live há alguns minutos, já ficou no passado. O futuro, que provavelmente vai ser o final da live, ainda não chegou. Então a única coisa que existe é esse momento aqui e agora que nós estamos conversando. Só que tem muita gente que não consegue largar o passado, deixar ele no lugar dele e fica trazendo à tona o passado para o presente, fica trazendo o futuro que só existe na mente dela também para o presente, e não consegue viver o que é para viver, que é o presente. Então, quando a gente começa a ter essa conexão com o nosso eu superior, com o nosso eu divino, começa a colocar os olhos para nós mesmos, vocês vão ver como as coisas vão mudar. Tudo na nossa vida muda. Vocês já pararam, já fizeram a experiência de passar alguns minutos se olhando no espelho, bem nos olhos? Porque normalmente a gente está fazendo alguma coisa no espelho, ou está se penteando, ou está fazendo a barba para os homens, ou está se maquiando as mulheres. Mas vocês já pararam para se observar, ficar tipo 5 minutos diante do espelho, só se olhando, sem fazer nada? Olhando nos olhos, observando o cabelo, observando o rosto, o formato do rosto, o corpo de vocês. Vocês já fizeram essa experiência? Porque a gente costuma olhar muito nos olhos dos outros. Quem conversa olhando nos olhos dos outros? Porque a maioria das pessoas ou não conversam olhando nos olhos, ou olham para a boca, ou olham para o nada. Então dificilmente a gente está naquele olho no olho. Quem consegue olhar olho no olho do outro? Vocês já fizeram essa técnica de passar um período só se olhando, só se observando? Vocês vão ver, a Aline respondeu, nunca. Renata, me olho direto, é cada desabafo e é muito interessante, né, Renata? Parece uma outra pessoa, gente, é impressionante. Soraya, tem pessoas que dizem que não, que estão ansiosas, mas nem sabem o porquê. Exatamente, virou um bordão, sabe? Tipo um bordão de novela. Eu tô ansioso. Mas por quê? Não sei.
não sabe nem a causa da ansiedade, não sabe nem por que está daquele jeito. Então, e existe até, Soraya, pessoas que realmente elas estão ansiosas e não sabem o porquê, não conseguem dar nome à ansiedade. E isso é falta de conexão com ela mesma. Falta de conexão com o eu superior. Então, por exemplo, quando eu atendo muitas pessoas com reiki, às vezes eu pergunto, como é que você está? Eu estou muito ansioso. Com o quê? Não sei, só sei que eu estou comendo demais. Ou seja, o comer demais seria uma válvula de escape. Ela simplesmente está tentando preencher algo interno que ela nunca vai preencher. Porque a gente não tem como preencher algo interno e espiritual com algo físico. A gente não vai preencher o nosso espiritual comendo horrores, fumando horrores, bebendo horrores. Não tem como, gente. O espiritual ele vai ser preenchido com alimento espiritual. Assim como o físico, ele vai se alimentar com alimentos físicos. Então não tem como eu estar morto de fome e de sede e achar que eu ler uma leitura, uma boa leitura, vai matar a minha fome, que meu corpo está precisando de nutrientes. Não tem como. Pode me trazer uma sensação de bem-estar, mas matar a fome não vai matar. A gente precisa de alimento. Assim como o espiritual. Então, muitas pessoas não sabem exatamente o porquê estão ansiosas, mas elas ficam achando que essa inquietação vem de fora. Então, começam a comer muito, começam a beber, começam a fumar, começam a comprar, e aquele buraco existencial simplesmente sempre vai existir. Então, é muito interessante quando eu aplico, eu começo uma sessão de reiki, às vezes aplicando numa pessoa, seja presencial, seja à distância, a pessoa ela chega de uma forma muito agitada, não sabe nem o porquê ela está daquele jeito. Quando eu aplico o reiki, ela fica estranhando a forma como ela ficou. Porque o estado que ela já estava acostumada era de estar tão agitado, e daqui a pouco, como ela está num estado pleno de serenidade, ela estranha esse estado tranquilo. Então ela fica, nossa, Denis, eu estou diferente. Mas está diferente o quê? Fazia muito tempo, ou eu nunca estive assim. Então a gente começa a se acostumar com o que não é para se acostumar. Porque eu até postei esses dias um vídeo que, a gente tem que se acostumar com o que realmente nós somos, com um estado de plenitude, com um estado de quietude, com um estado de uma mente calma, com um estado de uma mente que consegue discernir, opinar, ter criatividade, ter pensamentos próprios. O Augusto Cury, ele até fala que uma das coisas que o ser humano deveria ter, que deveria ser inviolável, é o ato de pensar, de criar o próprio pensamento. Só que hoje a gente não tem essa capacidade, muitas das pessoas. Então a gente está tão no automático que quando a gente vem para o aqui e agora, seja através de uma meditação, seja através de uma oração, de uma sessão de reiki, de uma sessão de alguma outra terapia holística, a gente começa a achar estranho esse estado normal que éramos para ter. A Soraya perguntou, Denis, o reiki funciona online? Super funciona, Soraya. Porque o reiki, para energia, não tem tempo nem espaço. A energia reiki é um tipo de energia, assim como nós estamos conversando aqui, através do Wi-Fi, do satélite, que também é um outro tipo de energia, que faz essa conexão. Então, por exemplo, tem uma colega que eu apliquei reiki nela, ela em Portugal, e ela teve uma sensação maravilhosa. Inclusive, ela está até aqui na live, não sei se está ainda. A Stephanie também, saudade, Stephanie, de você. Foi uma das minhas pacientes, das minhas clientes, que foi muito beneficiada com o reiki. Está aí também, se quiser deixar algum comentário. Então, pode sim fazer de forma online.
não tem tempo, não tem espaço para isso. E uma das coisas que quando eu desenvolvi o meu método, né, o método Denis França, eu acredito muito e tenho provas que quando a gente trabalha o ser humano de forma energética, diversas coisas a gente trabalha também, assim como a ansiedade. Então, claro que a grande queixa da maioria das pessoas começa com ansiedade, outras até com depressão, mas quando a gente trabalha, por exemplo, com reiki, com a mesa radiônica, com o Konindu à distância, que são terapias que eu trago no meu método, para que a gente alinhe você totalmente, de te deixar de forma energética alinhado, você começa a se perceber, você começa a ter essa sensação de pertencimento ao aqui e agora e a se ouvir, porque qualquer coisa pode nos desalinhar. Às vezes uma má notícia, às vezes o inconsciente coletivo no qual nós estamos vivendo agora, com a pandemia, onde a gente está passando, onde o planeta está vibrando numa baixa vibração, muitas pessoas morrendo, sentimento de tristeza, sentimento de medo por conta da doença. Então, quando muitas pessoas estão vibrando, né, na mesma frequência, a gente começa também a sentir. Por exemplo, seja para uma energia negativa ou positiva. Quando a gente vai, por exemplo, para um ambiente onde várias pessoas estão se espiritualizando, emanando amor, por exemplo, uma igreja, um centro espírita, seja lá onde for, ou até uma reunião em casa, onde o papo está muito bom, está muito construtivo, a gente sente aquela energia, nossa, que energia boa nesse ambiente dessas pessoas, e é um ambiente pequeno em relação ao planeta. Agora imagina um planeta com bilhões de pessoas sentindo a mesma frequência. Claro que a gente vai começar, se a gente não se blindar, a gente começa a entrar nessa mesma frequência, é inevitável. Mas quando a gente está alinhado, a gente começa a ter uns bloqueios que a gente pode sentir essa frequência, né, do inconsciente coletivo, mas a gente não se deixa, a gente não se conecta. Porque uma coisa é você sentir, outra coisa é você se conectar. Eu posso sentir uma energia meio que negativa num ambiente ou numa pessoa, mas automaticamente eu me bloquear. Eu não vou me conectar com ela. Mas eu também posso sentir e de imediato me conectar e o pior, absorver, virar uma esponja e pegar o problema dela para mim, onde ela vai sair maravilhosa, porque ela do nada vai se sentir bem e eu vou me sentir mal. Então essa questão energética, quando a gente começa a entender a física quântica, né, e que não tem nada a ver com religião, é física, né, como o próprio nome já diz, é ciência, é comprovado cientificamente, quando a gente começa a entender, né, os bastidores do invisível, a gente começa a ter uma compreensão maior do todo e o melhor de si mesmo. Então esse famoso autoconhecimento que as pessoas falam tanto, quando a gente está conectado consigo, a gente começa a entender quem sou eu. Quem sou eu, Denis? O que é que eu vim fazer aqui na Terra? Porque algum motivo eu tenho. A passeio eu não estou, isso é fato, né? E eu acredito que vocês também não. Mas quando a gente começa a se olhar, a silenciar, a gente começa a entender muita coisa aqui dentro. Porque a gente tem a mania de buscar muito lá fora. Então, independente da religião que você tenha, né, se você acredita em Deus ou algo superior, o que é que você imagina na sua mente? Quem acredita em Deus? Um Senhor sentado num trono lá distante da gente. Quem acredita numa força superior que não é Deus? Imagina essa força bem acima da cabeça da pessoa, muito distante. Então a gente não consegue entender que essa força está dentro da gente. Né? A gente sempre coloca lá fora, a gente sempre coloca distante da gente. Mas só que ela está tão perto, ela está tão dentro da gente. Então um desafio que eu faço a vocês, né, se vocês voltarem aqui amanhã, é
Tirem 5 minutinhos para se olhar no espelho sem fazer nada. Sem se maquiar, sem nada. Fiquem paradas diante do espelho, só se observando. E amanhã eu vou abrir a live nesse mesmo horário, às 17 horas, e eu vou começar perguntando qual foi a sensação que vocês tiveram. Vocês vão ver que vocês vão ter sensações de um ato tão simples que vocês nunca tiveram. Porque a primeira vez que eu fiz isso, que eu fiquei apenas me observando, calado, só me olhando, eu já tive uma sensação. Quando eu comecei a dar afirmações positivas para mim mesmo, nossa Senhora, aí, meu filho, a lágrima desceu. Porque às vezes a gente não elogia outras pessoas, olhando bem nos olhos. Quando a gente faz isso com a gente, façam e me contem. Eu não vou nem falar o que é que vocês vão sentir. Então, cadê a Ana Sofia? Todos temos uma missão. Isso é verdade, Ana. A gente não está aqui a passeio. A gente está aqui com uma missão, com certeza. Então, seja pequena aos seus olhos ou grande aos olhos das outras pessoas. Porque tem muita gente que está no anonimato fazendo muita coisa, gente. Não é obrigado a gente estar nos holofotes da vida, sendo visto e recebendo likes, para a gente cumprir a nossa missão. Se você ajuda uma pessoa sequer por dia, isso aí já é muita coisa, porque cada cabeça é um mundo. Então você está mudando a vida de um outro ser humano. Então isso é muito grande. Às vezes a gente começa, né, com essa nossa visão muito limitante de que, nossa, só ajudei uma pessoa, só tem uma pessoa na live, só recebi uma curtida, só uma pessoa gostou do meu post. Mas, gente, foi uma pessoa. Mas você já parou para pensar o universo que existe dentro dessa uma pessoa? Você já parou para pensar o quanto você ajudou esta uma pessoa que você, com a sua mente limitante, você está julgando apenas um corpo físico e está esquecendo o espiritual, o mental e o emocional e o infinito que existe dentro dela? Então vamos começar a parar para pensar e olhar para os outros não como números, uma pessoa, um like, um comentário, mas sim como uma vida, como um ser espiritual, como uma pessoa que tem uma missão, assim como você tem, e que ela tem a missão dela, no grau de importância dela, para o grau evolutivo dela, assim como eu tenho a minha, assim como vocês têm a de vocês. Então ninguém aqui, uma missão é melhor do que fulano, ou é do que ciclano. Não existe comparação entre missão, entre valores, cada qual é cada qual. Então quando a gente começa a ter esse entendimento e essa conexão com a nossa espiritualidade, a gente começa a ter esta consciência de quem nós somos e automaticamente não tem espaço para ansiedade. Eu duvido que exista espaço para ansiedade quando uma mente está focada no aqui e no agora. Quando você está totalmente alinhado, conectado, energeticamente bem, mas eu duvido que tenha espaço para ansiedade. Se tiver, porque você deixou. De novo, né? Você abriu brecha de novo. Deixa eu ver aqui os comentários, que estão muitos, eu estou adorando. Renata, numa gota nós contém o universo Deus. Exatamente, falou tudo, Renata, nessa sua frase. Ana Sofia, esse exercício é difícil. Eu digo aos meus alunos para o fazerem. Não é esse exercício do espelho, né, Ana? É muito, gente, é uma coisa assim impressionante. Como a gente não está acostumado a olhar para si. Então a gente começa a não olhar para si. Vou até tomar um gole do meu café aqui, senão esfria já, porque é café terapêutico, nem molhar a garganta. Nossa, tá uma delícia. E quando a gente está tão acostumado a olhar para fora, né, sempre pensando no outro, sempre pensando no bem-estar do outro, que quando a gente começa a se aquietar
e a olhar para si incomoda. A gente não consegue ficar muito tempo se olhando no espelho. Vocês vão ver, se vocês fizerem a técnica, vocês vão ver que vai ter incômodo. A primeira vez que eu comecei a fazer essa técnica, eu ficava me olhando e me dava vontade de rir, porque eu me sentia um idiota. Eu me sentia engraçado por estar me olhando e ao mesmo tempo idiota. Só que eu fui persistindo e quando eu comecei a me olhar, eu comecei a ver que a minha mente me aquietava. E eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto no meu corpo. Então, eu entrei num estado de observação de mim mesmo. Porque muita gente diz, eu não consigo meditar, porque a minha mente está muito agitada. Comece por esse exercício. Se fixe olhando no espelho. Vai vir lembranças, vai vir pensamentos que você vai gostar e outros que você não vai gostar. Vai vir a crítica, porque você vai ficar, nossa, olha essa ruga, nossa, olha essa minha sobrancelha torta, eita, um fio de cabelo branco. Vai vir, às vezes, vontade de chorar. Pode ter certeza, e é super normal. Se vier, bote para fora. Comece primeiro nessa parte de autoobservação. Depois que você se acostumar um pouco, você começa com as frases afirmativas. Se olhando nos olhos. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou justiça, eu sou fé, eu sou a cura, eu sou saúde, eu sou caridade. Comecem a falar coisas boas para vocês. Vai vir também a mesma sensação de que, nossa, o ego, né, gritando aqui. Nossa, que ridículo eu sou. Por que é que eu estou falando isso para mim? Só que depois, que como a gente sabe que palavras têm poder, a gente começa a sentir o poder das palavras dentro da gente. Então aquele sentimento de ridículo que a gente tinha no início, que é normal, a gente começa a sentir cada palavra. E aquilo vai se internalizando de uma forma que a gente vai tendo uma conexão com a gente mesmo, que é uma força tão absurda que a gente fica, meu Deus, o que é que está acontecendo? Então tudo que estava às vezes ali dentro bloqueado começa a desbloquear. Emoções que você guardou começam a vir à tona. Sentimentos que você finge não existir começam a existir. A mesma coisa quando a gente faz uma sessão, né, de Reiki, por exemplo, que tem muito, como o Reiki ele trabalha muito todas as questões mental, emocional, espiritual e físico. Para se arrumar uma casa, a gente às vezes precisa tirar os móveis do lugar. Então, quando a energia entra dentro da gente, ela vai desajustando para ajustar. Então, a mesma coisa são esses sentimentos. Quando você começa a se olhar para dentro, né, a ter essa conexão com a espiritualidade, a gente é trazido para o aqui e para o agora e automaticamente não tem mais ansiedade, muita coisa interna vai mudando e a gente vai ficando, o que é que está acontecendo? Às vezes me traz um sentimento de angústia, nossa, Denis, aquele reiki que tu me aplicasse parece que piorou as coisas, mas não, gente, é o desorganizar para organizar, é o mexer tudo ali dentro para a gente ver o que é que está acontecendo e colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, Ana Sofia, só olhamos para o negativo se fizerem a técnica ou o caderno das coisas boas do dia. Exatamente. Quando a gente começa, a gente tem muito essa mania de ficar olhando o negativo, de ser sempre pessimista, ó céus, ó vida, e estar sempre ali. Quando a gente começa a colocar, agradecer, né? Inclusive, um dos princípios do Reiki é o sentimento da gratidão. Só por hoje sou grato. Então, quando a gente começa a agradecer por aquilo que a gente tem, a gente vê que a energia da gente muda. E quando a gente começa a agradecer por aquilo que não tem, aí vocês vão ver que a coisa muda mais ainda. Porque a gente sabe que o universo, ele dá pra gente aquilo que a gente vibra, não o que a gente pede. Porque se a gente pede, o universo vai entender o quê? Quem pede está em falta, ou seja, está em escassez.
automaticamente ele vai te dar mais escassez. Mas se você agradece, quem agradece é porque o quê? Já tem. Então ele vai entender o quê? Que você já tem aquilo, então ele vai te dar mais daquilo. Então façam também um outro exercício, agradecer por aquilo que não tem. Se agradecer por aquilo que tem já é difícil, imagina agradecer por aquilo que não tem. Vocês vão ver também como muita coisa vai mudar dentro de vocês. Gente, a nossa mente ela é muito limitante. O nosso ego, ele é muito limitante. A partir do momento que a gente começa a se conectar com a gente mesmo e ganhar essa expansão de consciência de quem nós somos, de nos conectarmos com algo muito maior, né, com o nosso Criador, com algo superior, vocês vão ver como a vida da gente muda. Claro, a gente fica assim 24 horas, Denis? Não. A gente não fica 24 horas nesse estado de conexão com o maior, mas se você começar a orar e vigiar e cuidar dos seus pensamentos e sempre ficar, né, se observando, uma das coisas que eu peço muito para os meus clientes no meu método é ter um caderninho da ansiedade, que é ele começar a observar qual é o gatilho que desenvolve uma ansiedade, né? De repente uma crise de ansiedade, dependendo da pessoa, até às vezes crise de pânico. Então, às vezes a pessoa está quieta e, por exemplo, chegou uma mensagem, uma notificação no celular e ela não consegue visualizar, né? Porque está ocupada, sei lá, está numa reunião, ela já começa a ficar ansiosa, né? Querendo ver quem foi que mandou mensagem. Aí eu já peço, então diga, anote. Tudo que te deixa ansioso, que desperta esse gatilho da ansiedade, comece a anotar, que é para a gente começar a trabalhar nisso aí. Então, quando a gente começa a ter essa auto-observação do que nos deixa ansioso, do que nos leva para um quadro de tristeza, de angústia, aquilo que te incomoda, a gente começa a ter um autoconhecimento maior. Então a gente vai passar a observar melhor as nossas ações. Por exemplo, se uma notificação de uma mensagem que chegou para você e você não consegue visualizar naquele momento é o que te deixa ansioso, se você já tem consciência disso, quando você passar por aquela situação e vier o sentimento de ansiedade, você já vai começar pelo menos a conversar consigo mesmo. Peraí, calma. Chegou, não estou podendo visualizar agora e eu também não vou morrer por causa disso. Daqui a pouco eu visualizo. Você não vai no piloto automático, porque a ansiedade nos leva muito para esse piloto automático. Mas quando você sabe, se conhece, se conecta, você sente a ansiedade, mas você sabe o que despertou aquilo e que você não vai dar vazão para aquilo ali. Então você começa meio que doutrinar a sua mente, a si mesmo, os seus impulsos. Então você começa a ter essa visão. Não é que a ansiedade ela vai acabar de uma vez por todas, mas você pelo menos vai ter o discernimento do que causa aquele gatilho, né? Então, Renato, não se faz uma omelete sem quebrar os ovos. Isso é verdade, Renata, não mesmo. A gente realmente precisa quebrar os ovos para poder, né, fazer uma omelete. Então, gente, deixa eu ver que horas são. Nossa, 15 para as 18. Então foi esse o tema do nosso café terapêutico. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam o exercício do espelho. A princípio, só se observem. Amanhã, contem para mim o que é que vocês acharam. E se vocês gostaram da live, pedir para que vocês tirem um print bem bonito. Vou até fazer uma pose aqui com café. Tirem um print, dá um gole. Me marquem, postem, me marquem, que eu vou repostar para a gente trazer mais pessoas para esse nosso café. Amanhã o tema vai ser bem interessante, não vou dizer qual é, para vocês não ficarem ansiosos, será surpresa. Mas gostei muito, gratidão pela participação de vocês, obrigado pela audiência
e até amanhã, às 17 horas, no nosso Café Terapêutico. Um cheiro grande e até lá!